Boa tarde, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos aí a mais essa edição do Talk Series promovida aí pela Adeco Group. Aos que novamente, né, estão conosco, né, contente em revê-los, aos que estão conosco pela primeira vez, muito bem-vindos. Gostaria de agradecer aí a participação aqui de todos os nossos craques, que eu já vou apresentá-los. Agradecer ao André, que é o CEO, a quem já vou passar a palavra, mas ao André, que é o CEO da Adeco no Brasil, né? E que gentilmente aí nos convidou, né, para moderar esse webinar, né? Meu nome é Rodrigo Romero, sou presidente e fundador do GCM Brasil e agradeço muito a presença de todos vocês, né? André, antes da gente passar aqui, apresentar e passar aqui os nossos speakers de hoje, quer dar um olá para todo mundo? Claro. Bom, a todos boa tarde. Antes de propriamente começar, eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados. Bom, são pessoas bem conhecidas no mercado, com agendas muito difíceis, mas que a gente conseguiu encontrar um espacinho na agenda para falar com todo mundo, e muito obrigado, nos honra muito, é um prazer grande, em particular à Maren, ao Patrick, ao Gil e ao Ricardo, e claro, a você, Rodrigo, o moderador. Muito obrigado a todos pela presença. Na verdade, estávamos falando que é um público de várias nacionalidades, todo o canto do mundo. Eu de Portugal, temos argentinos, brasileiros, norte-americanos, franceses. Então, poderíamos estar aqui a falar diversas línguas, mas acima de tudo, o que nos faz promover esta conversa é sobretudo a orientação todos a recursos humanos que temos e a preocupação com pessoas e lideranças. Então, é muito mostrar o líder por detrás, ou seja, o ser humano por detrás da liderança, e é isso que estamos todos super ansiosos para conhecer cada pessoa aqui. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Obrigado, André. Nesse desafio de hoje, né, eu digo desafio porque ouvir essas feras aqui, a gente mereceria um webinar de 1 hora com cada um deles, né? Mas a gente tem o horário proposto aí das 17 às 18 para cumprir. E aí eu queria iniciar apresentando aqui Ladies First, né? Apresentar a Maureen Lau. Maureen é vice-presidente Latam mais Miami do Facebook, né? Uma legítima havaiana, né, Maureen? Nascida no Havaí e que já passou por diversos outros países aí e negócios e já há um tempo significativo na liderança aí Latam do Facebook, né? O Facebook, obviamente, acredito eu, dispensa apresentações, né, Mari? Então, te agradeço muito por estar conosco. Temos aqui também o Patrick Mendes, autêntico francês, né? CEO América do Sul da Accor, né? A Accor, muitíssimo conhecida por vários negócios, mas no caso do Patrick, em especial, a cadeia hoteleira, né, Patrick? Que tem liderado aí em todos os países da América do Sul. Obrigado pelo convite. Obrigado, Patrick. Está conosco aqui também Gil Torquato. O Gil, eu brinquei no warm-up que nós fizemos uns dias atrás. O Gil, ele tem mais ou menos uns 182 anos de Grupo Folha. Hoje liderando os trabalhos aí da Compasso UOL, né? Braço direito do Frias, fundador do Grupo Folha, do finado Frias, né, Gil? E hoje continua ligado à família, obviamente, mas claro, muitos anos aí. Gil é brasileiro, né, Gil? Brasileiro. Nascido em São Paulo, paulistano, na verdade. Né? Paulistano. Muito obrigado, viu, Gil? Obrigado a vocês pelo convite. O Ricardo Rocha, que é o diretor executivo da Spring Professional, que é uma empresa aí do Grupo Adeco. Muito obrigado também por estar conosco. Brasileiro também, né, Ricardo? Brasileiro. Obrigado a todos pela presença também. Começamos empatados. São 3 brasileiros com 3 outras nacionalidades aqui. Então, seguindo em frente, né? Hoje o tema, em especial, eu tenho um grande apreço por ele, né? Que é a questão da liderança mais humana, né? E aí nos foi proposto conversar um pouquinho com vocês
nas questões ligadas ao líder ser mais humano nesses períodos de incerteza, né? E aí eu passei aqui um desafio aos nossos speakers, né? Cada um deles, né? Em especial Gil, Patrick e Amaury. Eu vou pedir que eles discorram durante 10 minutos sobre as questões que eu vou formular aqui, e depois a gente passa para os comentários do Ricardo, né? E aí, obviamente, a interação aí com as perguntas e comentários que vocês todos que estão nos assistindo podem fazer. As questões que foram colocadas, gente, abordam basicamente as diferenças e características, né, na opinião deles, as diferenças e características em ser um líder mais humano, né? Os maiores desafios enfrentados desde o início abrupto das restrições que estamos vivendo aí até hoje, né? Quais foram as maiores preocupações dos colaboradores das organizações de vocês, e quais foram as ações tomadas, né, nesse período, ou seja, do início até agora. E a parte especial eu gosto muito, que é na opinião de vocês, como que vocês avaliam, né, ou seja, como que as lideranças serão, como que vocês pensam que as lideranças serão avaliadas, né, em função dessa crise do Covid-19, né, e essa avaliação partindo desde o início, né, mais crítico da parada abrupta, o durante, né, e obviamente o pós, né, e o que estão chamando aí do novo normal. Então seria muito importante também que vocês pudessem nos dizer o que vocês pensam, né, quanto a como as lideranças serão avaliadas por estes momentos, né? Então, sem mais delongas, partimos em frente. A Maureen poderia começar aqui contribuindo conosco. Então, a palavra está toda contigo, Maureen. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a DECO e ao Adriano Vicente pelo convite para pensarmos com líderes em como atuar em estes tempos tão difíceis. E também espero que estejam todos bem, com saúde, em casa e com mental health, saúde mental em equilíbrio. No Facebook pensamos em uma estrutura de 3 estágios para entender o que estamos fazendo: React, Response e Reemerge. React, ou reagir, significa atender às necessidades mais urgentes dos nossos parceiros, nossas pessoas e nossa comunidade. Para nós, no Facebook, o estágio de React começou com uma decisão de fechar o escritório e durou até as 4 primeiras semanas. Mas a duração desse período é diferente para cada um dos nossos parceiros, porque cada companhia, cada pessoa reage de maneiras e em timing diferentes. Responder é como agir com a certeza de que as mudanças aconteceram e elas afetam a maneira com a qual trabalhamos. Nessa fase temos mais compreensão sobre o novo contexto e condições de trabalho. O ecossistema todo mudou e exige uma nova forma de enfrentar desafios e manter a confiança dos nossos clientes, além do bem-estar dos funcionários, como nossa prioridade. Mas também temos que preparar nossos negócios para reemerge, ou seja, agir, ressurgir e acelerar novamente o next normal, porque em algum momento, de alguma forma, isso passará e nosso time precisa estar bem e bem preparado. Então, o que isso significa como uma líder? Liderar com empatia é fundamental, compreendendo e dando espaço para nossa vulnerabilidade como líderes e das pessoas, e nosso papel para comunicar e conectar as pessoas. Eu vejo alguns aspectos nessa jornada. Primeiro, a gestão é sobre inovação, estratégia, produtividade, sim, mas mais do que tudo é sobre pessoas, sobre a construção de equipes de diversas pessoas com objetivos comuns. Portanto, uma primeira reação neste contexto de extrema incerteza foi reagir para preparar nossas pessoas. Comunicar e até super comunicar foi muito importante. Tentamos ser o mais transparentes possível. Não sabíamos e ainda não sabemos muitas respostas, mas comunicamos com muita rapidez e frequência
nosso time sempre em primeiro lugar, sempre. E a princípio isso era simples, vamos nos manter seguros, saudáveis e vamos trabalhar em esquema de home office. Depois, tentamos responder de uma maneira mais sensível para ajudar nossos times com uma nova realidade, com suas emoções. Reinventamos nossa campanha interna sobre o que chamamos de fuel, ou seja, o que te faz bem, como a hashtag Stay Fueled, para ajudar as pessoas a pensar sobre seu bem-estar e o que cada um pode fazer para gerenciar a ansiedade e estar bem. E cada pessoa tem uma maneira diferente para Stay Fueled. Como gestores, precisamos estar atentos e abertos para entender como cada indivíduo vai cuidar do seu mental health. Muito importante isso. As pessoas precisam saber que simplesmente não é possível copiar e colar a rotina de trabalho na rotina de trabalhar em casa e se sentir seguras para fazer ajustes. Para nos mantermos próximos, organizamos happy hours virtuais e coffee breaks virtuais para que as equipes ainda possam estar juntas e os indivíduos encontrem conexão. E começamos as reuniões de grupo sempre com o que chamamos check-ins. Como estamos nos sentindo, o que precisamos, dando mais tempo para esses momentos. Eu acredito que existem dois grupos com grandes desafios. Quem mora sozinho, para quem uma sensação de solidão pode ter um grande peso. E por isso, disponibilizamos muitos recursos internos de saúde mental e sempre sugerimos que as pessoas tenham buddies. Os amigos que moram sozinhos têm sempre um parceiro fiel para quem faz ligações frequentes. Para assuntos simples, dividindo o cotidiano e se ajudando. Esses momentos em pauta definida trazem segurança e conforto. Depois, ao grupo de pais com crianças em casa, que tem um problema oposto. Não há solidão, espaço suficiente, não há tempo suficiente. Para eles é impossível ter a mesma produtividade. Confia em mim que eu estou passando justamente por isso. É difícil, é? E, portanto, precisamos ser flexíveis. Isso é particularmente problemático para as mulheres. Semana passada, o New York Times trouxe o resultado de um estudo. Quase metade dos homens entrevistados disseram que estão fazendo homework com os filhos. Mas apenas 3% das mulheres concordam. Então, vou deixar isso para todos nós refletirmos. Quando falamos sobre pessoas em nossa comunidade, vale dizer que também temos sido muito ativos para ajudar os usuários de nossas plataformas, empresas, governos, para responder à pandemia. Por exemplo, para pequenas e médias empresas, o Facebook respondeu com um programa de doações de 100 milhões de dólares, com um Business Resource Hub, com diferentes ferramentas, recursos, para ajudar os clientes a se adaptarem às novas condições. Muitas coisas assim, que, claro, nossas plataformas estão ajudando a milhões em todo o mundo a permanecerem conectados com amigos e familiares durante o distanciamento social. E isso reforça a conexão do nosso time com a missão da nossa empresa. Finalmente, como eu disse, temos que ter em mente a ideia de re-emerge. Não sabemos quando será, não sabemos como será, mas em algum momento isso terminará. Portanto, o ponto aqui é que se administrarmos nossas ansiedades, se enfrentarmos esse momento de vulnerabilidade da maneira certa, podemos aprender muito com essa experiência, porque todos enfrentamos desafios. Mas o que realmente importa é como os enfrentamos. Aprendemos com eles e desenvolvemos a resiliência para crescer com eles. A pandemia do Covid-19 é um enorme desafio para todos nós. Mas se continuarmos engajados e encarar nosso caminho da maneira certa, seremos mais fortes e sábios.
a adversidade nos permite refletir e construir um novo significado e propósito. É um senso de por que fazemos as coisas que fazemos e como queremos viver nossas vidas. Em um evento interno recente, terminei com esta citação do Kafka on the Shore, de Haruki Murakami. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês agora. Quando a tempestade acabar, você não se lembrará de como conseguiu passar, mas uma coisa é certa. Quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa que entrou. É disso que se trata esta tempestade. Eventualmente, a tempestade passará e agora precisamos cuidar das pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Maureen, e parabéns pelo português, né? Já havia comentado que está estudando bastante e treinando bastante, então parabéns. Com muitas aulas todas as semanas, hein? Ficou bastante claro. Muito obrigado. Eu queria passar agora para o Patrick Mendes, nosso speaker francês hoje. Acho que precisa de abrir teu microfone. Patrick. Je vais parler en français. Eu queria depois na parte das perguntas a gente vai falar sobre o Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo, mas nesse momento você vai nos dar a tua opinião sobre o tema, por favor. Sim, obrigado. Bom, eu gostei muito do que a Marina falou agora e tem muita coisa que são similares. Eu vou tentar, para não ser repetitivo, talvez dar alguns pontos diferentes que respondem um pouco à problemática. Primeiro, a nossa particularidade, como você sabe, eu atuo na área do turismo e da hotelaria, que foi, diria, com a Airlines, as áreas mais impactadas. Ou seja, nós estamos falando não de uma queda de 20%, de 30%, como algumas indústrias estão vivendo, mas nós temos uma queda de 90% do nosso negócio. Então, foi muito brutal. E aconteceu em 5 dias. Ou seja, dia 15 de março estava tudo bem e, de repente, em 5 dias, perdemos 90% do volume de negócio previsto para o futuro. Então, a instabilidade, o medo, a preocupação foi enorme. E por isso que quando você me perguntou ser um líder mais humano, quais são as características, eu tive que gerenciar uma crise e na nossa indústria todos os, digamos, os grandes atores, airlines, companhia hoteleira ou grupos de cruzeiros ou tudo que tem a ver com turismo teve esta mesma preocupação. Então, o mais humano inicialmente foi transparência. Transparência e no denial, diria, que para nós dizer que vai tudo dar certo, né, como falam muitos brasileiros, seria uma mentira enorme, porque não vai dar certo tão facilmente, vamos poder amenizar. Então, ter essa transparência foi a primeira característica que a Maren também falou, mas que foi fundamental no nosso ponto, porque muita gente estava preocupado com será que eu vou guardar o meu emprego? Será que eu vou ter um futuro? Então, tivemos que tomar decisões rápidas. Isso seria a segunda característica. Quando você fala de ser humano, aqui estou falando que estou sendo quase humano. A rapidez foi fundamental. E isso não tem a ver com a humanidade, mas o dar uma posição clara o mais rapidamente possível, para mim, é uma característica que nos permitiu ser humano, em vez de arrastar uma posição difícil. Então tivemos que desligar muita gente, infelizmente, na nossa indústria. Hotéis fecharam, nós fechamos só no Brasil e na América do Sul, que eu gerencia, temos 400 hotéis, fechamos 300 hotéis. Então, você imagina um hotel fechado do dia para outro, que não tem nenhum volume de negócio, no revenue, e que tem custo, então foi decidido. Então, a decisão, eu diria, mais humana que foi tomada na nossa particular foi a rapidez, para dar uma posição clara para cada uma das pessoas. Infelizmente, alguns ficaram de lado, mas a maioria conseguimos conservar. Por exemplo, na nossa sede, nós conservamos 85% dos colaboradores e foi realmente uma posição clara, de dizer quem vai sair, quem vai ficar e o que é que vamos fazer para construir uma história do futuro. Então, isso para mim foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, transparência
e rapidez foi importante. A segunda coisa, quais foram os maiores desafios que eu entrei? Primeiro foi a separação, que foi um desafio para os que ficam e os que saem, né? Foi uma coisa complicada. Depois foi explicar para os colaboradores a dificuldade para poder enfrentar os diferentes governos. Nós estamos numa particularidade aqui, somos uma empresa com mais de 20 mil funcionários aqui, então você tem que negociar essas medidas provisórias, você tem que explicar para os colaboradores, os proprietários, tudo o que está acontecendo, sendo humano, guardar uma certa humanidade, falando de coisas tão chatas, tão complexas, que medida provisória, negociação com o governo, negociação sindical, foi difícil. Então, eu diria que isso, para mim, foi um desafio de tornar digestivo, não sei se a palavra é digestiva, saber digerir um elemento bruto, duro, e de transformar isso em alguma coisa mais humana, fácil de entender, fácil de ser transparente, para que as pessoas fiquem tranquilizadas. Então, esse foi um dos desafios importantes que tivemos. O segundo desafio que tivemos na nossa indústria é a visibilidade. Que todos vocês vão ter, vamos ter. Você falou de não sabemos o que vai acontecer, para mostrar humildade do que nós sabemos e do que não sabemos. Na nossa indústria, nós temos hotéis que estão fechados para 2 meses, que talvez não vão abrir antes de 6 meses, e não tem visibilidade. Então, mostrar isso, explicar isso de maneira empática, transparente, sem esconder também, foi um elemento importante. Então, o desafio da visibilidade, da falta da visibilidade, foi um elemento determinante e importante. E do que eu vi, eu faço, para amenizar tudo isso, faço muito live com os meus colaboradores, alguns deles estão aqui nessa live também, mas eu tento comunicar com os proprietários, os colaboradores, os gerentes, os franqueados, quase 3, 4 vezes por mês, com cada um deles, estão com lives grandes, de 400, 500 pessoas, para realmente explicar a situação e essa falta de visibilidade, mas dar também, com muita transparência, explicar o que nós sabemos e o que nós não sabemos. Então, acho que é fundamental essa humildade no que nós sabemos e explicar isso. E as nossas dúvidas, eu tenho dúvidas, que eu compartilho de maneira bastante aberta com eles, para que eles não vejam algo muito forte, robótica, quase seguro, se você tem dúvidas. Então, eu tenho dúvidas e eu explico as dúvidas que eu tenho. O quinto ponto que eu anotei aqui, quando você falou das preocupações e da próxima etapa, é dar uma luz. Dar uma luz, e sem ser uma luz fake, que foi importante. Nós temos a chance de ter operações em 110 países. Então, vimos o que está acontecendo na China, na Ásia Pacífica, agora na Europa. Então, nos permite dar uma luz objetiva, de maneira clara, saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que ainda não sabemos que pode acontecer, mas já sabemos que temos alguns indicadores que nos permitem identificar e compartilhar tudo isso. Então, isso foi fundamental e acho que isso deu um alívio bastante grande para os colaboradores e até demos para eles a possibilidade de participar desse futuro. Então, nós estamos criando grupos de trabalho sobre como vai ser a evolução do consumidor na manhã. Quem vai viajar amanhã e de que maneira, por que ele iria viajar? Pedindo a cada colaborador de contribuir, ou alguns colaboradores de contribuir para participar desse olho do futuro. Então, acho que para mim, um elemento a mais que eu adicionaria sobre sendo humano, compartilhando as suas angústias, as suas dificuldades, as suas dúvidas e pedindo ajuda para os colaboradores para que também eles contribuam, acho que é um elemento que dá uma certa luz e permite compartilhar a problemática e falar do futuro. Então é isso. Então, podemos falar mais tempo, mas é só isso que eu queria compartilhar com vocês como feedback desses 2 meses. Bacana, belo desafio também, Patrick, obrigado. Passar aqui a palavra agora para o nosso speaker, Gil Torquato. Obrigado, Gil, a palavra está contigo. Ok, eu que agradeço, Romero, obrigado pelo convite. Olha, eu fico muito
vamos dizer assim, sentido, né, com a situação que o mundo está vivendo, né? E a gente, infelizmente, não era uma gripezinha, não. Esse negócio não é brincadeira, né? As pessoas estão morrendo, de fato, não só aqui, como no mundo inteiro. E depois eu vi o Patrick também, dando um depoimento sincero dele, aí, claro. Realmente a gente fica até emocionalmente abalado, né? E o líder humano é isso aí, tem que ter sentimento. Não adianta a gente também imaginar que a coisa é tão simples, é tão matemática, né? Como os números que a gente olha. Eu olho todo dia as nossas performances aqui em termos financeiros, mas nesse momento, ainda mais nesse momento, a parte humana tem que prevalecer, né? E uma das coisas que a gente tem adotado aqui no grupo e que tem feito uma diferença enorme primeiro, a gente tem um canal direto com os funcionários. Vocês terem uma ideia, o grupo hoje, aí eu estou falando de grupo UOL como um todo, nós estamos falando de mais de 6 mil funcionários. No caso específico da Compasso UOL, que é uma empresa que se dedica a projetos de inovação para mais de 2 mil clientes, nós estamos falando em 1.700 funcionários, 1.650 funcionários hoje, nessa divisão. A gente costuma, de fato, ter um canal direto com os funcionários. E eu diria que a principal coisa a ser feita hoje é ouvi-los, ouvir as pessoas, escutar as pessoas de fato, né? Ou seja, e a gente tem tido um aprendizado enorme nessa escuta, né? Dos nossos colaboradores, porque cada um tem uma experiência importante a nos passar, né? Como é que a gente tem organizado essa conversa, esta ouvidoria interna, né? A gente tem feito não só via recursos humanos, mas também através dos heads da nossa operação. A gente tem feito reuniões periódicas, semanais, na verdade, em que a gente analisa tudo que está acontecendo com os funcionários e, obviamente, que a gente vai agrupando conforme algumas coisas são reações em comum, né, que acontecem, né? Desde que a Marion falou muito bem sobre a questão do sujeito que está sozinho na casa dele, né, ou no apartamento, às vezes até pequeno, né, modesto ali, e que esse precisa de um apoio, inclusive psicológico, e a gente tem dado esse apoio à medida do possível, até aquele que participa dos conference calls ou dos videoconferências com assessores do lado, são as crianças, né, falando ao mesmo tempo. Até certo ponto engraçado, mas é uma situação que a gente tem vivido aqui e que tem nos deixado cada vez mais responsáveis, nós como os líderes, né, responsáveis por essa condução, vamos dizer assim, mais humana dos nossos negócios. Por um lado, a gente tem essa preocupação de ouvir muito os nossos colaboradores, e, por outro lado, o que é uma preocupação constante nos dias atuais, e o Patrick falou de uma forma muito sincera, e eu entendi que o setor dele realmente está sendo muito afetado, né? E a gente tem alguns setores que estão sendo mais afetados com essa pandemia, mas o fato é que a gente, no caso do Grupo UOL, a gente conseguiu manter os funcionários 100%, com remuneração 100%. A gente, graças a Deus, até agora, até porque talvez a característica do nosso negócio é um pouco diferente da característica do negócio de outras indústrias, porque a gente, na verdade, trabalha com soluções para os clientes, soluções online para os clientes, soluções e aplicativos para os clientes. Então, os clientes enxergam na gente uma forma de passarem por esse período tentando gerar negócios ou gerando negócio através das soluções que nós, conjuntamente com os nossos clientes, estamos adotando. Então, talvez nós estejamos, no caso específico do nosso grupo aqui, com uma outra preocupação, obviamente, mas eu sempre falo que o grupo sai mais fortalecido até. Por quê? Porque o nosso serviço começa a se mostrar mais essencial ainda para o hoje e ainda mais para o amanhã. Falando um pouco do amanhã, né? As nossas audiências dos portais, o Portal UOL, por exemplo, nunca teve tanta audiência como está tendo agora. Nós estamos tendo mais de 10 bilhões de páginas vistas por mês.
A média normal antes do problema, antes da pandemia, era em torno de 6,5, 7 bilhões. Já estamos em 10 bilhões e é crescente. E a gente procura mostrar para os nossos colaboradores que justamente estamos muito sólidos, muito positivos nessa toada, nessa nova fase da vida de todo mundo, e ao mesmo tempo estamos muito atentos a tudo que está acontecendo. E também gostamos de mostrar, e é importante que todo mundo faça isso, as ações que nós temos feito para colaborar com a vida social, né? Então, nosso grupo fez várias doações, a gente não gosta de falar muito sobre isso, mas a gente fez várias doações, milhares de doações de cestas básicas. Nós abrimos todos os nossos conteúdos ligados à área de saúde, sem nenhum custo para ninguém. Enfim, são coisas que a gente vai acontecer, vamos fazendo, e que antes a gente fazia muito low profile, e que agora a gente conversa com as nossas equipes internamente, mostrando essas ações, porque são importantes nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente. Eu tenho feito, para vocês terem uma ideia, a gente está com 98% da nossa equipe, 98% da nossa equipe em home office. Isso foi uma ação muito rápida, que a gente fez também logo no início. Já estamos aí mais de 45 dias em home office, com 98% das pessoas. Temos uma preocupação constante em acompanhar casos que eventualmente tenham acontecido. Graças a Deus, temos tido, para vocês terem uma ideia, pouquíssimos casos, menos, para ser franco, casos comprovados, foram 3 casos de pessoas que estavam em home office. Demos assessoria para essas pessoas, no sentido de apoiá-los nesse momento. Graças a Deus, dessas 3, uma já passou a fase, já passou a quarentena dela e já está tranquila, e 2 estão se recuperando. Enfim, então eu diria para vocês que a nossa principal preocupação nesse momento é tentar manter, obviamente, os empregos, que é fundamental, e, além disso, manter as pessoas trabalhando com mais eficiência também, né? Se sentindo produtivas. E aí a gente tem algumas boas e gratas surpresas que têm acontecido no nosso dia a dia. Como a gente trabalha com uma gama de clientes muito variado, né, de setores muito variados, nós estamos falando em 2.000 clientes corporativos que a gente atende aqui na Compass UOL, desde a indústria de aviação, que a gente tem clientes de aviação, até indústrias de e-commerce, que também estão sendo afetados, alguns positivamente, outros não tão positivamente. E aí a gente tem conversado com esses clientes de uma forma muito próxima, muito tete-a-tete ali, justamente para entender as necessidades de cada um deles, né? E, à medida do possível, a gente tem atendido alguns pedidos, às vezes pedidos de postergação de pagamentos de faturas, faz parte, né? E a gente flexibiliza. Às vezes pedidos de antecipação, já teve um caso de clientes querendo antecipar, até por causa de questões de dólar, que está variando bastante, né? Está muito agressiva essa variação do dólar. Mas o mais importante, a gente está muito próximo dos nossos clientes. Então, essa é outra coisa que eu diria que é fundamental nesse momento, é você manter esse elo, manter esse canal direto com os nossos clientes. E hoje eu cito uma coisa que não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas saiu no New York Times, se não me engano, na edição de hoje, uma visão da China 60 dias depois em que o coronavírus foi decaindo, né? Os casos de coronavírus vêm decaindo lá, e já faz 60 dias que eles estão paulatinamente abrindo o mercado, abrindo para as pessoas poderem ter uma vida, entre aspas, normal. E o mais fundamental é o seguinte, que uma das declarações que foi colocada ali é justamente que nada vai ser como antes, nada será como antes. Então, nós vamos passar por essa fase, sem dúvida, mas o pós-coronavírus nós vamos ter uma vida completamente diferente da vida que a gente vinha tendo até então. Eu espero que mais humana, mais solidária, mais fraternal, né? E nós vamos tentar trabalhar para que isso seja feito nesta direção, né? Agora, de fato, as coisas vão mudar radicalmente. Obrigado, Romero. Obrigado, Gil. Lindas palavras também, assim como o Patrick, a Maureen. E eu vou passar, obviamente, agora para o olhar inverso, né, do Ricardo Rocha, né, ou seja, quem está em contato aí no dia a dia
com as organizações, preocupado aí com as pessoas, com os recursos humanos, né? E que nós estamos mudando o termo, já não são mais recursos humanos, né? São ser humanos, né? Então a gente tem que colocar isso como default, né? No nosso dia a dia. Mas antes de você começar, Ricardo, eu só recebi uma mensagem aqui, eu queria que o André só contasse para nós. Nós já temos uma próxima confirmada, André, com lideranças aqui, um próximo webinar, é isso? Para ser realizado? Sim, sim. Bom, antes de mais, não queria alongar muito, até porque também já tinha falado na semana passada, há 2 semanas, que é, bom, as palavras da Mara, né, realmente inspiradoras, brilhantes. Eu até lhe mandei aqui uma mensagem no privado a dizer brilhantes palavras. Também a forma como o Patrick coloca, tão genuíno, uma realidade tão sensível que está atravessando hoje. A realidade é que a indústria do turismo foi verdadeiramente afetada. Imagino os desafios que devem ter levado um líder a tomar decisões tão rápidas. E o Gil, toda a parte fraternal, solidária, que é tão característico. Nós já temos um próximo webinar confirmado com a Tânia da Microsoft, que é a CEO, e com o Luís, que é o presidente da FedEx. E claro, e também acho que são outras realidades bem interessantes de ouvir, sobretudo focadas nas pessoas e vendo várias realidades, não é? Em função dos setores. Bacana. Dia 3 de junho, é isso, André? Dia 3 de junho, exatamente, com a Tânia Consentino, que é a presidente da Microsoft, e Luiz Vasconcelos, que é o presidente da FedEx. exatamente. Quem quiser já ir direcionando perguntas, tá? A Marin, Patrick, o Gil, podem fazê-lo aqui pelo nosso chat, né? Que a gente já vai selecionando e endereçando, né? Enquanto a gente ouve aí as palavras do nosso colega Ricardo. Por favor, Ricardo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Acho que para quem não conhece, a Spring Professional é uma multinacional de recrutamento de executivos, né, presente em 26 países. E do nosso lado, a gente, durante essa crise, passou a ter contato tanto com clientes, com parceiros, né, com empresas que nos contratam, que passaram por momentos mais difíceis, como a Estação do Patrick, empresas que prosperaram, que estão num setor talvez mais favorável, e também com candidatos. E foi muito legal ouvir da parte de candidatos que muitos deles passaram a avaliar mercado, inclusive nesse momento, por sentirem que suas empresas não atuaram da maneira que eles esperavam num momento como esse, né? Com líderes que conduziram de forma transparente, com comunicação. Então, eles estão revendo, inclusive, o posicionamento deles na organização em virtude de um cenário com o qual eles não concordam. E aí eu anotei algumas palavras que todos os líderes aqui colocaram, né? Seja de transparência, de humildade, de comunicação constante. Isso é meio que um resumo de tudo que eu acabei ouvindo, e minha equipe também acabou ouvindo, ao longo desse período, né? E eu acabei resumindo isso em 4 Cs, que basicamente envolvem a coesão, comunicação, cultura, né, que acho que é um ponto fundamental para a gente lidar aqui com todas nesse momento, e conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Coesão pode parecer um pouco contraditório, mas foi a separação que fez com que as pessoas se sentissem mais coesas. Então, o papel do líder, que realmente foi humano nesse momento, foi aquele que se preocupou, inclusive, como a Maren comentou logo no início. Ela perguntou se todo mundo estava com saúde, todo mundo estava bem, se os familiares estavam preocupados. E acho que esse é um ponto importante. O líder que soube perceber ao longo desse período a necessidade real que a sua equipe tinha, né, de estar próximo, de agendar conference calls regulares, como o Patrick comentou, de fazer lives, ficou muito presente. E acho que essas pessoas se sentiram mais seguras. E daí eu caminho, inclusive, para o segundo ponto, que é o da comunicação. A comunicação constante e transparente, essa é uma crise, obviamente, sem precedentes, porque ela não é uma crise somente econômica, ela é uma crise de saúde também, onde as pessoas começam a ter problemas psicológicos, preocupações. Se o líder não é transparente com a maneira com que ele coloca as situações, ainda que ele não saiba como resolver todas as questões, ele evita a especulação, evita a rádio peão, evita com que as pessoas comentem coisas por trás, e isso faz com que a liderança consiga ser transparente e ao mesmo tempo eficiente, porque vai mantendo as pessoas informadas e no mesmo barco. O outro ponto que eu queria comentar, que seria relacionado à cultura, ele tem a ver com uma questão muito, muito latente que vinha acontecendo antes, no período aí pré-crise, que era das organizações que começaram a se preocupar somente com o ambiente organizacional, né? Em colocar tobogã, em colocar um ambiente tentar aproximar o mais próximo possível das casas das pessoas. Só que numa situação como essa, a cultura não se aplica, está todo mundo na sua casa já. Então, como fazer para manter as equipes engajadas, onde você não pode usar artifícios do seu próprio escritório? E aí volta naquela questão de estar próximo, do RH estar envolvido, de ações como a Maren comentou no Facebook, de fazer happy hours coletivos, né? De integrar as pessoas, ouvir ações. A gente fez uma pesquisa recente aqui na Spring,
com mais de 150 líderes de RH, diretores, onde eles comunicaram que algumas ações são feitas para criar jogos entre as pessoas, maneiras de integrar todo mundo e sentir que todo mundo está separado fisicamente, mas ao mesmo tempo talvez mais integrados do que nunca em forma de comunicação constante entre as pessoas. E o último C, que eu chamei de conteúdo, esse talvez seja o mais rico, porque o líder humano, nesse momento, ele tem que preparar as pessoas para que elas saiam dessa crise mais desenvolvidas, né? E se você pensar que agora a gente juntou 3 líderes aqui com uma experiência longa de mercado em outros países, e as pessoas hoje têm acesso a esse conteúdo de graça, né? As pessoas não estavam disciplinadas para isso anteriormente. Para encontrar líderes como esse e conseguir falar a respeito disso, eu tinha que participar de uma palestra, de um evento muito grande, e hoje esse conteúdo está disponível para todo mundo. São feitas lives o tempo inteiro, você tem conteúdos, tem cursos feitos de forma gratuita online em grandes instituições. Então, acho que esse período ele é muito rico para que cada um, e aí não só de líderes, mas você mesmo como profissional, começar a rever seus conceitos do quanto você pode absorver de conteúdo e se tornar um profissional, um ser humano melhor quando essa crise terminar. Então, acho que meus recados envolvem um pouco desse resumo de todo mundo. Olhando do ponto de vista de consultoria, que lida com as duas pontas, né, seja de clientes com candidatos, se você aproveitou esse período e continua aproveitando para estar mais próximo das suas equipes, ainda que de forma virtual, mas mantendo essa comunicação constante e essa troca, para que não deixe as pessoas menos inseguras, sem dúvida vai ser o novo normal que a gente vai ver depois, vai ser completamente diferente e melhor do que a gente vivia vivendo antes. Obrigado, Ricardo. Excelentes palavras também. Super craque. E nós temos já algumas perguntas aqui que eu vou começar aí a distribuir entre vocês, né? Até para que a gente possa aproveitar aí esses 20 minutos que a gente ainda tem desse webinar. Tem uma pergunta aqui para a Maureen, né? Vou direcionar a Maureen, da Letícia Rodrigues, né? Onde ela pergunta, ela gostaria de saber a sua visão quanto a treinamento e desenvolvimento durante a crise, né? E também sobre o mesmo assunto no novo normal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Letícia. Mira, estamos adaptando nossos treinamentos para o mundo virtual e assim podemos conectar milhares de pessoas em treinamentos sobre como impulsionar seus negócios usando as plataformas do Facebook e do Instagram. O bom agora é que tudo está gravado, como falou o Ricardo, muitos webinars, etc. Assim as pessoas podem encontrar o conteúdo em vivo, em live, ou depois, quando eles têm o tempo necessário. Internamente, é muito importante seguir como processo de treinamento, mas não como o treinamento que falávamos ou que tivéramos antes. Ou seja, agora temos o new normal e temos que aprender como reaccionar, como enfrentar o new normal. E um treinamento para uma equipe, um time, é muito diferente. Então, nós estamos com muitos treinamentos internos de como falar com clientes, de como, para os líderes, de como falar com os times, as equipes, muito Q&A, muito desenvolvimento das pessoas e dos líderes nestes tempos. Então, acho que é importante tanto o treinamento externo para a indústria, para o ecossistema, como o treinamento interno, as pessoas reaccionar, não, como no normal. Excelente, Mauro. Obrigado. Vamos passar agora uma pergunta para o Patrick, hein? A pergunta vem de Tamires Medeiros. Está claro que a falta de humanidade nas pessoas, além da falta de habilidade de comunicação. Como você, e ela coloca especialmente o Patrick, irá trabalhar com isso com os funcionários da empresa, né? Ou seja, como lidar com a falta de humanidade e a falta de habilidade, e aí entendo que ela está se relacionando aqui a alguns instintos, né? Então, ou seja, como que você pensa em trabalhar com isso junto aos seus colaboradores? Primeiro, penso que o exemplo é fundamental. Então, deve vir from the top, ou seja, desde o meu presidente, desde eu estou tentando o máximo possível
ser transparente, mostrar humanidade, participar. E acho que esqueci de dizer uma coisa há pouco, que vou aproveitar a fala agora. O protagonismo e a nossa atuação durante a crise vai ser fundamental para depois da crise. Tanto para e acho que eu gostei muito do que o Ricardo falou sobre as pessoas que estão reavaliando a sua empresa, o seu leadership para futura contratação. Acho que acredito que é realmente importante. Então, por exemplo, você está vendo aqui atrás de mim, não estou fazendo aqui publicidade, mas é só mais um exemplo, o Hertis Fund. Nós montamos um fundo, decidimos não distribuir os dividendos nos nossos acionistas e decidimos que era um fundo Hertis. Hertis é a palavra que utilizamos para chamar os nossos colaboradores, artista do coração. Ou seja, realmente, hoteleiro é uma paixão. As pessoas são talvez mais humanas que em outras indústrias mas nós estamos utilizando este fundo para ajudar vários públicos, colaboradores que foram desligados, infelizmente, colaboradores que estão trabalhando conosco, que têm um irmão, um pai, uma mãe com dificuldade ligada ao Covid, hospitalizado, não tem dinheiro para pagar, não tem seguro de saúde. É incrível o retorno disso, tanto para internamente, e nós não fizemos isso como um senso comercial, fizemos genuinamente porque somos hoteleiros. Então, eu acho que o protagonismo durante esta crise, como é que você está participando, tentando ajudar, e nós temos como ajudar, porque temos quartos vazios. Então, nós podemos ajudar e temos hotéis que podem ser utilizados para médicos, para enfermeiros, para pessoas que não têm domicílio, para pessoas confinadas que não conseguem ficar confinados. Tem um acréscimo de 46% de mulheres agredidas no Brasil, 46% a mais. Então, nós estamos recebendo mulheres agredidas nos nossos hotéis com tarifas solidárias. Ou seja, a minha resposta longa à pergunta curta é: acho que você vai transferir mais humanidade com o seu próprio protagonismo e o seu exemplo que você está dando. E as pessoas estão olhando muito seriamente, muito claramente, como é que o líder está atuando, como é que o comitê executivo que está à volta do líder está atuando também, para eventualmente mudar a sua atuação. Eu tenho hoje 450 gerentes, que são gerentes de hotéis. Eu posso dizer que eles estão realmente olhando para nós e nós temos que ser exemplar aqui nesse protagonismo. Bacana, Patrick, obrigado. Ô Gil, aqui eu vou direcionar essa pergunta para você, porque, de certa forma, você passou por esse tema também, né? Nós temos aqui uma pergunta do Leandresson, onde ele diz o seguinte: nós sabemos que o pós-pandemia será um período de mudanças na rotina diária de cada cidadão, né? Não só no cenário corporativo, mas do pessoal também. Como líder, qual o impacto deve se esperar em seus devidos setores, né, no exato momento em que a população puder voltar à sua rotina? Olha, boa pergunta. Eu acho que, como eu disse no final da minha exposição, eu acho que as coisas vão mudar radicalmente. Eu acho que o mundo, depois dessa experiência dolorosa, essa experiência que nós estamos passando pessoalmente, profissionalmente, nós vamos mudar o nosso comportamento, né? Do ponto de vista de pessoas, de uma forma geral, os cuidados com a saúde vão estar cada vez mais em foco, né? Essa higiene, hoje, alguns podem achar exagerada, né? Eu sou daqueles que o álcool gel está aqui, ó, do meu ladinho. Todo momento eu estou passando álcool gel nas minhas mãos. Eu acho que desde esses cuidados mais simples de passar álcool gel na mão, se preocupar na hora de botar o dedo lá para chamar o elevador, que é outra coisa que contamina as pessoas, né? Quer dizer, tudo isso vai mudar o nosso comportamento. A gente vai começar a ter uma certa preocupação, que eu espero que não seja uma neura, mas vai virar uma preocupação no sentido de a gente ter a certeza de que os dias que virão serão dias que nós vamos poder controlar melhor uma situação como essa, né? Do ponto de vista da empresa em si, eu acho que a mudança primeira, que eu acho que todo mundo está sentindo isso na pele,
é a questão do home office, o trabalho in-house, né? O trabalho em casa. É um trabalho que eu já comentei oportunamente que eu era uma das pessoas que não acreditava nisso, achava isso no Brasil, que pelo comportamento brasileiro, essa coisa poderia ser uma coisa mal interpretada, as pessoas poderiam não trabalhar. E eu estou chegando exatamente a uma conclusão inversa. Minha conclusão é que, ao contrário, as pessoas trabalham muito mais em home office e elas economizam o tempo delas e usam o tempo delas de uma forma mais eficiente. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu gasto daqui, da zona sul de São Paulo, até o meu escritório, que fica no centro da cidade, eu perdia 1h30 de trânsito em São Paulo. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Imagina, 3 horas por dia dentro de um carro. Por mais que você vá trabalhando, vai fazendo as coisas, mas não é a mesma coisa. Agora, você, no mínimo, essas 3 horas eu já não tenho mais essa preocupação, porque eu já acordo cedo, já venho para o meu escritório aqui na minha casa e já começo a trabalhar. Assim como eu, estou dando um exemplo meu particular, mas a maioria das pessoas tiveram essa experiência. Então, essa mudança de comportamento, por exemplo, vai, sem dúvida nenhuma, mudar o jeito das empresas encararem o trabalho em casa, em home office. E, obviamente, para quem trabalha, sempre tem aquela história, né? Um lado é bom, outro lado não é tão bom. O lado bom é justamente você vai ter mais tempo para se dedicar à família, mais tempo para poder ser mais produtivo, etc, etc. Por outro lado, certamente o mercado de aluguel de espaços comerciais vão estar em xeque, né? Eu, particularmente, estou repensando se eu preciso de tanta área para tanta gente. Eu acho que a dosagem entre home office e trabalho em escritório, ela vai ser repensada. Então, isso também vai mudar o nosso comportamento. Eu estou dando alguns exemplos, mas certamente vamos ser outras pessoas com outras preocupações depois desse coronavírus. Bacana, Gil. Obrigado. Ricardo, temos uma pergunta aqui que essa é para você, hein? Fernanda Batista, onde ela pergunta o seguinte: o quanto as soft skills aprimoradas, né, irão ajudar na fase do novo normal? Está sem o áudio. Está sem o áudio. Elas já são bastante importantes hoje em dia, Rodrigo, mas vão ser realmente muito mais valiosas a partir de então. Porque para diferenciar um profissional de outro, não vai ser mais simplesmente a questão técnica que vai determinar se isso é suficiente ou não para uma pessoa ser contratada. Acho que são outras questões que vão ser determinantes para que esse profissional venha a se dar bem numa organização. Até para as questões culturais que eu comentei anteriormente. Você precisa estar muito mais em linha com os valores da empresa que você quer entrar do que simplesmente atender aqueles requisitos técnicos que são esperados da função. Então, eu imagino, como eu comentei anteriormente, que é fundamental que se você queira uma oportunidade diferente, buscar um novo segmento, uma nova estrutura, uma empresa diferente, que você entenda principalmente, aproveite esse período, né, para pesquisar sobre essa empresa, qual o perfil das pessoas que lá trabalham, quais são as características de todo mundo que se deu bem nessa função que você almeja. Porque isso vai ser um grande diferencial para conseguir desenvolver as soft skills que são importantes para a sua função. Não somente aquilo que você imagina que seja certo, mas aquilo que é esperado pela empresa que você execute. Bacana, Ricardo. Muito obrigado. Olha só, gente, a gente tem mais 7 minutos aqui, né? E temos que cumprir o nosso horário, né? Respeitando a agenda aí de todo mundo. E tem inúmeras perguntas aqui, né? Mas eu percebo também que a maior parte delas, né, vem muito do anseio das pessoas em querer entender melhor, né, o que as lideranças esperam delas, o que elas podem fazer, né, para contribuir mais, né, nesse momento, o quanto é de valor ou não, né, um desenvolvimento maior nesse momento, enfim. E aí, acho que como sugestão, a gente aproveitar esses 6 minutos agora que nós temos, mas a gente poderia puxar agora, a partir da Maureen, né, uma mensagem final, uma palavra final, rápida, assim, mas aonde você pudesse, cada um de vocês pudesse trazer essa visão, né? Ou seja, uma mensagem final para todos os 300 e tantos ouvintes, né, que estão nos assistindo aqui agora. Maureen? Acho que liderar é ter equipe, mas também o indivíduo pode liderar. Sim? Pode ser um indivíduo contribuindo, liderando para a sua empresa. Eu acho que para as duas coisas, se não foi óbvio
até agora, é muito óbvio agora que não existe mais espaço para um líder que não coloca pessoas em primeiro lugar. Não existe. Então, os líderes agora têm que sempre liderar com empatia, mostrando sua vulnerabilidade, resiliência, de forma genuína, de coração. Porque isso dá espaço e segurança, agora que temos este contexto com tanta incerteza, de liderar também equipes, times, mas também liderar como indivíduo. Também são os valores que podemos todos aprender, todos exibir. Então, espero isto de meu time, mas não são as pessoas que me reportam de forma direta, sino todo o Facebook Latinoamérica, porque se não estamos todos liderando dessa forma, não vamos a sair mirando atrás, dizendo, olha, saímos disto da melhor forma que pudiéramos sair, sendo pessoas genuínas, líderes para Facebook e também para o ecossistema do Latinoamérica. Excelente, Patrick. Sim, última mensagem que eu poderia passar é, acho que o mais difícil nesta crise para todos nós e para toda a gente é a sinceridade. É difícil, porque alguns de nós aqui estão com muitos colaboradores, você está tocado com muitos colaboradores, você está com pessoas com dificuldade, com pessoas que estão com medo. Eu fiquei surpreso bom, eu sou francês, como nós falamos, e eu vi a reação na França do confinamento, vi a reação do Brasil. Fiquei surpreso de ver como é que o medo realmente chegou rapidamente aqui. Em 4, 5 dias vivenciamos a mesma coisa que em 3 semanas na França, em termos de queda de volume. Então, realmente, as pessoas estão com medo de apanhar o Covid, ou de ter um familiar que vai apanhar. Então, virou um trauma. Então, acho que a sinceridade, tentar escutar o máximo possível, virou um elemento que eu guardarei depois da pandemia como um elemento importante para todos. E eu coloquei aqui, acho que o estímulo da curiosidade vai ser um elemento fundamental durante esse período. Eu vi várias perguntas que estão chegando aqui, algumas para mim, algumas mais difíceis do que outras, que eu não tive tempo de responder, mas o que eu posso fazer? Estou em casa, sou hoteleiro, eu adoro clientes, então o que eu posso fazer? Então, nós vamos ter que estimular a curiosidade, providenciar ser humano para mim, como presidente da empresa, é tentar o máximo possível dar oportunidade para as pessoas crescerem durante esse período, crescer no seu cérebro, nas suas habilidades, nos seus know-how, descobrir outras coisas para que possa ser mais completo quando volta e diferente, porque o cliente vai ser diferente, o investidor vai ser diferente, então o colaborador vai ter que ser diferente também, e eu também vou ter que ser diferente. Então acho que é isso que deixaria, curiosidade, estimular a curiosidade. Obrigado, Patrick. Gil, 1 minuto. Vamos lá. Vamos chamar de novo normal, né? Que estão chamando isso, novo normal. Eu espero que a gente consiga focar no que realmente interessa, que é o ser humano, né? No seu bem-estar, para que a gente possa enfrentar essa situação difícil, passar por ela com um pouco mais de compaixão e com colaboração. Eu sinto que as pessoas estão mais sensíveis. Eu também estou mais sensível. Acho que todos nós estamos mais sensíveis. E eu acho que isso é uma evolução. Nós precisávamos passar por isso para a gente poder ser um ser melhor, na minha opinião. Bacana, Gil. Eu vou tomar liberdade, André e Ricardo, de complementar aqui nesses segundos finais que a gente tem, né? Mas de passar uma mensagem que eu entendo, e por ouvir muito vocês, eu entendo ser muito importante para todos que estão nos assistindo aqui, mas é muito bacana ouvir o que vocês estão falando. Porque esse lado humano, né, essa preocupação, esse emocional, né, ele tem sido expressado pela esmagadora maioria dos líderes, né? Eu tenho aqui o privilégio, obviamente, a Marin, eu tive a oportunidade de conhecer em função desse webinar, né, então mais recente, mas todos os outros líderes que aqui estão
a gente já tem um relacionamento maior aí por conta de serem membros do G100 Brasil, né? E todos os outros demais, né? E aí vão-se 10 anos que eu tenho me relacionado com os líderes empresariais através do G100 Brasil. Esse lado humano ele está extremado, né? Os líderes estão preocupados, os líderes tem muito líder que já teve um rompante emocional de tanto que os colaboradores estão sofrendo. Você imagina o Patrick com 300 hotéis fechados, enfim, o quanto que efetivamente dói e pesa, né, as decisões corajosas que vocês estão tomando, né? E eu queria transmitir isso para todos os participantes hoje, que essa humanidade ela permeia a esmagadora maioria das lideranças, né? E me indigna muito, por exemplo, ver meia dúzia, né, que se expõe na televisão, e não é isso que nós vamos discutir, mas essas pessoas não nos representam. Elas não representam as lideranças empresariais, né? Elas representam uma parte, um nicho, seja o que for, mas não a massa, né? Hoje a gente tem aí a esmagadora maioria apoiando absolutamente ao contrário, né? Ninguém, os empresários, presidentes e CEOs não estão apoiando o Libera Geral e vamos morrer quantos que tiver que morrer para a economia andar. Isso não está acontecendo. Eu acho que esse é um DNA também trazido aí pelo próprio André e pelo Ricardo, e foi um dos principais motivos pelo qual eu aceitei, né? Também o convite para a moderação, porque eu entendo essa preocupação deles em transmitir para todos isso que está acontecendo. Então, Maureen, de coração, está pré-convidada, tá? A conhecer o G100, aproveitando que a gente se conheceu agora. Muito obrigado. Tenho mais certeza do que nunca que as mulheres têm que dominar o mundo mesmo, né? Patrick, obrigado pela tua contribuição. Achou um tempo aí na sua corrida agenda, o Gil também, e André e o Ricardo aí. Na verdade, as mulheres já mandam, a gente é que não gosta de dizer que verdade, manda, né? nós que estamos com dificuldade de aceitar, né, André? Mas elas têm que dominar esse negócio. Gente, para fechar, obrigado. Eu só gostaria de cortar as suas palavras, Rodrigo, só para fechar, agradecer. Eu acho que é uma pena termos aqui mais de 15, 16 perguntas para responder e não temos a oportunidade. Eu acho que no final só deixar 2 notas é realmente, eu considero-me um privilegiado por termos acesso tão fácil a presidentes de grandes empresas, todos nós, e aquele conceito de que o líder é uma pessoa formal, distante, que não quer muito contacto, acabou, ou seja, não existe. Eu estou sempre a dizer à minha equipa que não existem grandes profissionais sem grandes seres humanos, e fica claro hoje, através da Mara, que inspirou incrivelmente toda a gente, através do Patrick, a forma genuína como fala, do Gil, o lado todo solidário, e do Ricardo com as belas palavras, uma realidade bem comum que é de ser humano antes de ser profissional. E muito obrigado a vocês. Gente, fiquem com Deus, se cuidem muito vocês e suas famílias, e até o próximo encontro nosso aqui. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Tchau. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.